Está na pauta de hoje do STF a análise de um recurso do Banco do Brasil que questiona o tempo de prescrição do FGTS. O recurso envolve uma decisão do Tribunal Superior do Trabalho. O órgão manteve entendimento do Tribunal Regional do Trabalho ao estipular o prazo de 30 anos para cobranças de valores não depositados do FGTS. Neste caso, o Banco do Brasil entrou com recurso afirmando que o FGTS está previsto no artigo 7 da Constituição Federal, devendo ser de 5 anos o prazo prescricional. Uma ex-trabalhadora alega que os dispositivos constitucionais citados pelo banco não foram violados e que o STF, em casos idênticos, entendeu ser de 30 anos a prescrição. O Supremo reconheceu a existência de repercussão geral sobre o tema, ou seja, o que for decidido servirá de base para os demais casos que estão em andamento pelos tribunais do país. E aqui no estúdio está a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis, que vai explicar para a gente os processos da pauta de hoje no plenário do Supremo Tribunal Federal. Oi, Gisele, boa tarde. Boa tarde, Rafaela. Boa tarde a todos. Gisele, sobre esse caso, o Banco do Brasil quer a aplicação do prazo de 5 anos, é isso e por quê? Exatamente isso, Rafaela. O Banco do Brasil entende que esse prazo de 30 anos ele não se aplicaria para a hipótese que está sendo discutida no processo. E por qual razão? Porque ele entende que, no caso em apreço, existe ou foi feito um pagamento de valores de FGTS, mas esse pagamento foi parcial, não foram pagamentos totais. Então, o que se discute seriam só o direito ao pagamento das diferenças referentes ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Então, para o Banco do Brasil, essa questão das diferenças não deveria ser, então, aplicada esse prazo. Existe uma lei, a lei que trata do FGTS, ela realmente estabelece esse prazo de 30 anos. Mas, nesse caso, como não se está cobrando todo o valor do FGTS, seria apenas parte, deveria, então, incidir o prazo que está previsto na Constituição Federal. Agora, existe uma lei, mas existe também uma súmula do TST sobre esse assunto? Existe uma súmula, inclusive esse entendimento do TST, ele é de 1980, mas houve uma reedição da súmula em 2003. E o que se tem a partir desse enunciado da súmula? Realmente, para o Tribunal Superior do Trabalho, esse prazo para ajuizar a ação, porque quando a gente fala de prescrição, nada mais é do que o prazo que se tem para ajuizar e cobrar na Justiça um determinado direito. Então, para o Tribunal Superior do Trabalho, esse prazo é de 30 anos. E o interessante é que a Constituição Federal, ela estabelece um prazo de 5 anos, mas quando se está questionando a reivindicação de direitos trabalhistas. Então, quando eu saio do emprego, a Constituição Federal assegura o prazo de 5 anos para que você possa reivindicar ali os seus direitos trabalhistas. Então, de acordo com a Constituição Federal, o prazo para reivindicar direitos trabalhistas é de 5 anos. Agora, Gisele, o Supremo já firmou algum entendimento sobre essa matéria? Existe uma jurisprudência antiga do Supremo Tribunal Federal, inclusive é bem provável que os ministros, na oportunidade do julgamento deste recurso extraordinário, rediscutam essa jurisprudência. Essa jurisprudência ela tem mais de 20 anos e ela confirma esse entendimento de 30 anos. Acontece que tem um outro recurso que está sendo julgado pelo Supremo Tribunal Federal, mas ele não tem repercussão geral reconhecida. Atualmente está com vista, quem pediu vista, o julgamento foi suspenso, foi o ministro aposentado Aires Brito, então ele deve ser retomado aí em breve, a questão do julgamento. E neste recurso extraordinário, houve já uma proposta do ministro Gilmar Mendes, no sentido de que o Supremo Tribunal Federal acabe revisionando esse entendimento. E hoje a composição é outra também, né, Gisele? A gente está falando de um entendimento de 20 anos. Isso pode provocar algum impacto também? Pode modificar, porque realmente toda vez que se tem esse entendimento de 20 anos atrás, a gente também, quando ele foi editado, não foi sob a égide da Constituição Federal de 88, isso é um aspecto. O outro aspecto é esse lembrado por você, composição do Supremo Tribunal Federal completamente diferente. Então, todas essas questões certamente serão agora levadas em consideração pelos ministros no julgamento que será feito, que se aguarda, né, que seja feito hoje à tarde, na sessão plenária que se inicia logo mais às 14 horas. Ok, Gisele, e o plenário do Supremo Tribunal Federal também poderá julgar hoje um recurso da União contra uma decisão do próprio Supremo. O STF estabeleceu ser da competência da Justiça do Trabalho a execução das contribuições previdenciárias das condenações que proferir.
A União quer a revisão da decisão para impedir que o que foi acordado anteriormente alcance as contribuições previdenciárias, cujo recolhimento já tenha sido definitivamente determinado pela Justiça do Trabalho. O relator do processo, o ministro aposentado Joaquim Barbosa, rejeitou o recurso, mas o ministro Dias Toffoli pediu vista dos autos e deverá então apresentar na sessão plenária de hoje à tarde o voto vista. Agora, Gisele, que recurso é esse que questiona uma decisão do próprio Supremo? São o que a gente chama de embargos de declaração. Embargos de declaração é uma espécie de recurso e eles são apresentados exatamente contra aquele órgão prolator da decisão. Então, neste caso, como foi o plenário que decidiu o recurso extraordinário, é o plenário que também irá analisar o julgamento dos embargos de declaração. E esse tipo de recurso, ele é cabível toda vez que se argumenta que há algum tipo de omissão, obscuridade ou contradição naquela decisão que foi proferida. Então, aqui nesse caso, quem recorre está dizendo que há uma omissão que precisa ser suprida. Então, o plenário vai exatamente se debruçar sobre essa questão. Não há que se falar em rejulgamento da causa. O que os ministros podem fazer, na verdade, são alguns ajustes, caso entendam que realmente há alguma coisa que precisa ser sanada. Agora, explica pra gente como é que foi essa decisão que está sendo questionada agora. O Supremo Tribunal Federal dispôs sobre essa questão da competência da Justiça Trabalhista, da Justiça do Trabalho, para poder executar, para poder cobrar judicialmente algumas contribuições sociais. Então, de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, a Justiça do Trabalho ela só vai executar esses débitos quando na decisão que a Justiça do Trabalho proferir, tiver lá mencionado alguma verba a pagar, algum salário, algum direito trabalhista que vier a ser reconhecido que implique pagamento de valores. Se isso ocorrer, haverá então a competência da Justiça do Trabalho para a execução dessas contribuições sociais. Mas se a Justiça do Trabalho se resumir apenas em declarar a existência de um vínculo trabalhista, sem que isso tenha qualquer implicação no que diz respeito ao pagamento de verbas trabalhistas, aí não há que se falar em competência da Justiça do Trabalho. Se houver a necessidade de cobrança dessas contribuições sociais, o INSS, que é uma autarquia federal, deveria ajuizar uma ação perante a Justiça Federal. Esse foi o entendimento do Supremo Tribunal Federal. O INSS agora entende que esse entendimento, há necessidade de fazer alguns ajustes e, por essa razão, trouxe, então, essa questão para o plenário da Suprema Corte. Um tema que interessa também, como o anterior que comentamos, a trabalhadores aí de todo o país, né, Gisele? É verdade.